Olá, visionários! Bem-vindos ao vídeo sobre uma das festas mais queridas e animadas, a festa junina, julina. Vamos falar das suas origens, tradições e tudo o que torna essa celebração tão especial. Essa celebração tem suas raízes em Portugal, mas ao longo dos séculos se tornou uma parte essencial da cultura brasileira. Juntos exploraremos a riqueza e o significado dessa festa tão querida por todo o país. As festas juninas no Brasil são marcadas por uma série de tradições e costumes que as tornam únicas. Uma das principais atrações são as danças típicas, especialmente a quadrilha, com seus passos coreografados e figurinos coloridos. Não podendo deixar de mencionar as deliciosas comidas, como pipoca, paçoca, bolo de fubá, quentão. Comente aí, visionário, o que gosta mais numa festa junina ou julina. É uma festa que aquece os nossos corações e enche a barriga. Elementos decorativos com bandeirinhas coloridas enfeitando as praças e as ruas é uma característica da festa. E representando a purificação e renovação temos as fogueiras. Essas tradições advêm dos festejos de São João na Europa. A grandiosidade do país, nesses momentos comemorativos juninos, mesmo com elementos em comum, apresenta variações peculiares a cada região. No Nordeste, o Bumba Meu Boi, a reizada, são as principais manifestações folclóricas. No Sul, por influência europeia, temos a dança das fitas, ou seja, a dança pau de fitas, que é uma forma de comemoração. Mas, o principal da festa são os três santos e falaremos deles agora. Santo Antônio, um homem extraordinário em tempos extraordinários. Imagine um homem nascido no auge da Idade Média, em 1195, na bela cidade de Lisboa, Portugal. Seu nome de batismo era Fernando de Bulhões, mas ele estava destinado a se tornar muito mais do que um homem comum. Aos 25 anos, Fernando ingressou na ordem franciscana, adotando o nome Antônio, e sua jornada extraordinária começou. Antônio era um homem de muitos talentos. Sua oratória era tão poderosa e convincente que ele conquistava multidões, tanto de intelectuais quanto de pessoas simples. Sua pregação era marcada por um profundo conhecimento da Bíblia e uma capacidade de conectar as Sagradas Escrituras com a vida cotidiana de seus ouvintes. Mas Antônio não era apenas um grande pregador. Ele também era conhecido por sua compaixão e caridade. Considerado santo casamenteiro, Antônio intercedia pelos casais em dificuldades e ajudava aqueles que buscavam encontrar seus amores verdadeiros. Além disso, ele era invocado para ajudar a encontrar objetos perdidos, demonstrando sua preocupação com as necessidades práticas das pessoas. Infelizmente, a vida de Antônio foi interrompida precocemente. Ele morreu em 13 de junho de 1231, aos 36 anos de idade. No entanto, sua memória e seu legado continuaram vivos. Apenas um ano após sua morte, Antônio foi canonizado, tornando-se Santo Antônio. Hoje, mais de 800 anos após seu nascimento, Santo Antônio continua sendo reverenciado em todo o mundo. Seu túmulo em Pádua, Itália, é um local de grande peregrinação, atraindo fiéis de todas as partes do globo. Sua história inspira as pessoas a serem melhores, a se conectarem com sua fé e a ajudarem seus semelhantes. Santo Antônio foi um homem extraordinário em tempos extraordinários. Sua vida e legado continuam a impactar e inspirar gerações após gerações. Ele é um lembrete de que, mesmo em meio a desafios e adversidades, é possível fazer a diferença, tocar os corações das pessoas e deixar um legado duradouro. São João Batista, a voz que ecoa pela eternidade. Imagine-se transportado para o ano 27 d.C., em meio às terras áridas e sagradas às margens do Rio Jordão, onde um homem singular emerge como uma figura profética e transformadora. São João Batista, o precursor de Jesus Cristo, não era apenas um pregador itinerante, ele era a voz que ecoava a mensagem da redenção e da transformação espiritual. João Batista, com sua aura de santidade e humildade, batizava aqueles que buscavam purificar suas almas, incluindo o próprio Filho de Deus, Jesus. Sua missão transcendia as fronteiras da religião, tocando os corações dos casados e enfermos, protegendo-os contra aflições como dores de cabeça e garganta. Sua presença era um bálsamo para os necessitados e um farol de esperança para os desamparados. No entanto, a luz de João Batista atraiu as sombras da perseguição e da traição.
A dança sedutora de Salomé, enteada do rei Herodes Antipas, desencadeou uma tragédia que ecoaria pela eternidade. João Batista, fiel à sua missão, foi silenciado brutalmente, tornando-se mártir da verdade e da justiça. A história de São João Batista é mais do que um relato do passado, é um testemunho vivo da coragem, da fé inabalável e do sacrifício supremo. Sua vida e morte ressoam através dos séculos, inspirando-nos a enfrentar nossos próprios desafios com determinação e compaixão, a proteger os vulneráveis e a permanecer fiéis aos nossos princípios, mesmo diante da adversidade. São João Batista, o precursor de Jesus, permanece como um farol de esperança e um exemplo de devoção inabalável. Sua voz ecoa pela eternidade, lembrando-nos do poder da fé, da justiça e do amor incondicional. Que sua história nos inspire a sermos luz do mundo, mesmo nas horas mais sombrias, e a nunca desistirmos de nossos ideais, por mais árduo que seja o caminho. Nascido com o nome de Simão, foi chamado de Cefas, em pedra, em aramaico, por Jesus, por sua liderança. É visto como o primeiro Papa da Igreja, e, segundo a tradição católica, foi nomeado Chaveiro do Céu. É atribuída a ele a responsabilidade de fazer chover e mudar o clima. São Pedro era um pescador no mar da Galileia, casado. Irmão de Santo André, os dois foram chamados por Cristo para se tornarem pescador de homens. Seu nome original era Simão, mas Jesus deu-lhe o título de Kefas, que, em língua aramaica, significa pedra, e cujo equivalente grego tornou-se Pedro. O nome surgiu quando Simão declarou: Tu és Cristo, o Filho de Deus vivo, ao que Jesus respondeu: Tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei minha igreja, entregando-lhe as chaves do reino do céu e o poder de ligar e desligar. Os evangelhos dão testemunho da posição de destaque ocupada por Pedro entre os discípulos de Jesus. No entanto, mesmo assegurando que jamais traria Cristo, negou conhecê-lo por 3 vezes, quando seu mestre foi preso. Após a ressurreição, Pedro foi o primeiro apóstolo a quem Cristo apareceu e, depois disso, ele se tornou o chefe da comunidade cristã. Nesse vídeo a Visão Viva falou um pouco da nossa festa junina só para um pouco mais de conhecimento da história. No futuro, que sabe, retornamos ao assunto com mais detalhes. Por enquanto é só. Agradeço a você visionário por assistir, até o próximo vídeo e um abraço. Sucesso!